Olá, pessoal! O objetivo dessa aula de hoje é para repor uma aula síncrona que nós não tivemos por conta de atividades acadêmicas do Instituto. Então nós perdemos aí a aula síncrona de conjuntos e intervalos. E hoje eu gostaria de trabalhar esse assunto aqui com vocês, para que não fique faltando aí na finalização do conteúdo, para que não fique também muito exercício para ser feito num dia só quando tivermos nossa próxima aula síncrona. Então vamos lá, eu vou resolver os exercícios assim como eu faria na nossa aula síncrona, beleza? Então o primeiro exercício fala ali, ó, uma indústria lançou no ano passado um novo modelo de carro que não teve as vendas esperadas. Os técnicos identificaram 3 possíveis problemas. Design pouco inovador, esse seria o primeiro problema apresentado aqui. Só um pouquinho, acho que deixa eu pôr uma cor de caneta. Design pouco inovador seria o primeiro problema apresentado. Opa! Só um pouquinho que eu acho que eu estou na camada errada, pessoal. Aí, agora acho que vai aparecer. De novo. Design pouco inovador, perfeito. Acabamento pouco luxuoso, seguiria a segunda condição aqui. E o preço mais elevado em relação aos similares. Feita a pesquisa, eles obtiveram o seguinte resultado. E o resultado está aqui do lado, tá? Então, 34 pessoas votaram em problemas do tipo D, design pouco inovador. 66 pessoas votaram problemas do tipo A, acabamento pouco luxuoso. E 63 pessoas apontaram a questão do preço, né, o preço mais elevado. Só que ainda neste grupo todo, 17 pessoas acabaram votando em 2 condições, design e acabamento. 22 pessoas votaram em design e preço. E 50 pessoas votaram em acabamento e preço. E ainda tiveram 10 pessoas que apontaram os 3 problemas. Falaram, não, as três situações aí foram problemas que me fizeram não comprar este veículo, né? E ainda 16 pessoas acabaram não identificando esses problemas e devem ter sido os compradores de veículos, né? Beleza. Aí agora eu vou concluir com essas informações, essas conclusões aqui, ver quais delas são verdadeiras. Bom, para isso eu preciso enxergar isso aqui e ter uma noção assim, ó, desses 34, tem 17 que também votaram em acabamento. Tem 22 que também votaram em preço. Tem 10 que votaram em acabamento e preço e design ao mesmo tempo. Como que eu poderia enxergar esses camaradas todos aqui, identificando assim, opa, aqui estão os que votaram em design e acabamento, mas não votaram em preço. Esses aqui são os que votaram em design e preço, mas não votaram em acabamento. Esses aqui votaram só em design. Para isso a gente usa uma estrutura chamada de diagrama de Venn. Diagrama de Venn. O diagrama de Venn, ele vai então representar todos os elementos de um espaço amostral. Por isso a gente começa fazendo esse conjunto aqui, né, um retângulo aqui. Vou pegar uma borrachinha só para ajustar ali. Onde estão todos os meus elementos do espaço amostral. E aqui dentro eu vou ter, então, 3 conjuntos. O conjunto daqueles que votaram em design. Eu vou ter ainda um conjunto daqueles que votaram em acabamento, e eu tenho que marcar ali uma interseção entre os dois, porque tem pessoas que votaram em design e acabamento. E eu tenho ainda um conjunto das pessoas que votaram em preço, e eu tenho que fazer interseções em cada uma das partes, porque tem pessoas que votaram só em preço, ou preço e design, ou preço e acabamento, ou nos 3. E agora eu vou preencher esse meu diagrama com as informações que eu tenho aqui. Só que para preencher esse diagrama existe uma sequência. O único que fica fora da sequência é essa informação aqui. Esses 16, eles não estão nem no D, nem no A, nem no P, mas eles estão dentro desse conjunto universo. Então eu vou colocar eles aqui.
soltos, fora dos três conjuntos. 16 elementos aqui. Agora, esses três conjuntos, eles precisam ser preenchidos do centro para fora, para as extremidades. Então, a primeira informação que eu vou colocar é essa daqui. Quantos elementos, quantos votos foram nos três problemas simultaneamente? Opa, foram 10 votos. Se foram 10 votos aqui nos três problemas, mas eu tive 50 votos para acabamento e preço, você concorda que esses 10 aqui também já estão dentro dos 50? Então tem outros 40 que votaram em acabamento e preço, mas não votaram no design, certo? Se eu tive 22 votando em design e preço, 10 desses 22 já estão aqui. Os outros 12 estão aqui. Votaram em design e preço, mas não votaram em acabamento como um grande problema. E se eu tive 17 entre design e acabamento, e 10 também votaram em preço, os outros 7 votaram apenas em design e acabamento. Beleza? Agora eu vou analisar as informações conjunto a conjunto. Em preço eu tive 63 votos. Mas quando eu olho para esses elementos que eu já marquei dentro do conjunto do preço, eu tenho aqui 40, mais 10, 50, mais 12, 62. Então eu tenho uma única pessoa, um único voto, que votou apenas em preço. Ou seja, se eu resolver o problema do preço, se eu fizer uma promoção, baixar o preço, eu só vou agradar esse aqui, porque os outros ainda vão estar apontando outros problemas. Ok? E o acabamento? 40 já foram aqui, 10 já foram aqui e 7 aqui. Isso dá 57. Para 66, 9 elementos. E o design? Eu tenho total de 34, mas eu tenho 12 aqui, mais 10 aqui, mais 7 aqui. Esses três estão no design, certo? Aqui dá 29 para 34, 5 elementos, 5 votos exclusivamente em design. Agora sim eu consigo analisar o que ele me pede. Ponto 1. Mais da metade dos pesquisados achou o preço elevado. Bom, qual é o total de pesquisados? Para eu saber o total de pesquisados, eu tenho que somar os elementos de todos os conjuntos. Então eu vou ter aqui 5 mais 7 mais 9 mais 12 mais 10 mais 40 mais 1 mais 16, porque esses 16 também foram pesquisados. Veja que 12 mais 10 mais 40 mais 1 é o conjunto P inteiro, né? Então, essa parte aqui eu posso facilitar já dizendo, opa, isso aqui é 63, é o conjunto P inteiro. Então, eu vou somar 63 com 16 dá 79, com 9 dá 88, com 7 dá 95, com 5 o meu total é de 100 pessoas pesquisadas. Qual é a quantidade de pessoas que achou o preço elevado? É um total de 63. Então, o preço apresentou 63 de 100, ou 63% de reprovação. É mais da metade? É. Então esse item 1 é verdadeiro. Beleza? Item 2. Como a quantidade de pessoas que não encontraram problemas é maior do que aquelas que apontaram os 3 problemas, a maioria das pessoas entrevistadas gostou do modelo. Pera lá, tá? A primeira parte está verdadeiro. 16 é maior que 10. Ou seja, 16 pessoas gostaram do modelo e 10 apontaram os 3 tipos de problema. Mas isso quer dizer que a maior parte gostou do modelo? Se o total era 100 e 16 gostaram do modelo, não encontraram problemas, isso é só 16%, isso não é a maior parte. É muito menos que a maior parte. Então isso aqui ó, está falso. Ok? 3. Para aumentar as vendas desse modelo, é necessário criar vantagens na forma de pagamento. Analise as conclusões. Ah tá, agora vamos analisar então só a 3 que falta aqui. Criar vantagens na forma de pagamento.
Se eu criar vantagens na forma de pagamento, quantas pessoas vão ficar satisfeitas? Se eu resolver o problema do preço, não vou mexer em design nem acabamento, eu só vou atender a uma pessoa. Apesar do pagamento, né, como um todo, ter deixado desconfortável, né, não ter agradado, né, ter desagradado 63% das pessoas, se eu só resolver a questão do preço, isso só vai aumentar em 1% o número de pessoas que aprovam. Porque aqui os outros 62 acharam outros problemas além do preço. Então só o preço ajuda? Não. Então isso aqui também está falso. Conclusão, a única que é verdadeira é a primeira afirmação. Beleza? Vamos lá. Vamos para o segundo exercício aqui direto. Vai ficar um vídeo um pouquinho mais extenso, mas é importante a gente fazer o vídeo todo aí. Dados os conjuntos A e B contidos em E, um espaço amostral, né, um universo, tais que o número de elementos de A é 2.549, o número de elementos de B é 1.217, o número de elementos da interseção é 412 e o número de elementos do espaço amostral é 3.614. E aí ele te pergunta, determine o número de elementos do espaço amostral menos a união com B. Ou seja, se eu desenhar aqui o espaço amostral, eu vou desenhar agora aqui como um retângulo, aqui, então o meu espaço amostral. Aí eu vou colocar aqui dentro os conjuntos. Então eu tenho um conjunto A, certo? E aqui um conjunto B. Beleza? Mas eu quero encontrar aqui o número de elementos do espaço amostral menos a união de A com B. Ou seja, do espaço amostral eu vou tirar todo o A e todo o B. Como que eu vou fazer isso? Né? De que maneira eu vou fazer isso? Deixa eu ver se eu consigo aqui preencher alguma coisa aqui. Esse é novo para mim, esse aplicativo. Acho que não. Vamos deixar na canetinha aqui mesmo. Os elementos que não estão nem em A nem em B são esses elementos aqui de fora. Então eu tenho que descobrir quantos elementos eu tenho aqui fora. Tá entendendo? Para eu saber isso, eu preciso saber quantos elementos eu tenho aqui dentro e eu tiro do total 3.614. Então, pensa comigo. Quantos tem aqui ó, na interseção? 412. Então começa a preencher sempre pela interseção. 412. Dentro do A, no A inteiro tem que ter 2.549. Mas você concorda que esses 412 estão aqui dentro do A? Então, só o A, que seria o número de elementos de A menos B, né? Só o A, o que, tirando a interseção, é os 2.549 menos 412. Fazendo na calculadora, 2.137. Então aqui dentro tem 2.137. Já o B sozinho, ele vai ser o número de elementos de B menos A, né? Ele vai ser 1.217 menos a interseção de 412. Então, só no B vai dar 805. Agora que eu conheço cada pedacinho desse, eu consigo calcular qual é o número de elementos da união entre A e B. É só eu somar esses três pedaços. Então, o número de elementos dessa união é 2.137 mais 412 mais 805. É lógico que essa soma dos dois primeiros é justamente o conjunto A. Então eu posso direto colocar 2.549, que é o conjunto A, e somar isso com 805, que é o que tem só no B. Isso vai dar o número de elementos dessa união. Vai dar 3.354. Só que o número de elementos, então, da diferença A menos a união
de A, E, né, desculpa, menos a união de A com B, vai ser o conjunto, o espaço amostral menos os dois conjuntos, menos isso aqui. Então, 3.614 menos 3.354. Isso aqui vai dar 260 elementos. Então, tem 260 elementos que estão dentro do espaço amostral, mas que não estão nem no conjunto A, nem no conjunto B. Beleza? Vamos lá. Exercício 3. Chama-se número palíndromo aquele que tem a mesma leitura da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por exemplo, 4.114 é palíndromo. Sabendo disso, considere o conjunto A formado por todos os números palíndromos que possuem 3 algarismos. Escreva o subconjunto B de A formado por seus elementos menores que 200. Tá. O conjunto A é formado por elementos de 3 algarismos e que são palíndromos. Um número de 3 algarismos, a gente pode escrever ele assim, ó, centena, dezena e unidade. Por uma barrinha aqui para entender que é um número só. Quando que esse número vai ser palíndromo, que ler da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita dá na mesma? Quando a centena e a unidade coincidirem. Tá ok? Centena igual a unidade. Só que é lógico que uma das restrições que existem é que a centena não pode ser zero. Se a centena for zero, você não vai poder ter você não vai ter um número de 3 algarismos, você vai perder um algarismo significativo. Então, a centena não podendo ser zero, a unidade também não vai poder ser zero. Tá ok? Então, agora, na letra A, escreva o subconjunto B, que é formado pelos elementos de A menores que 200. Um palíndromo, centena, dezena, unidade, que é menor que 200, tem que ter a centena valendo quanto? 100. 1, né? Uma centena. É 100 e alguma coisa. Então, vamos lá. Quem é o primeiro número palíndromo começando com 1, de 3 algarismos? É o 101. A dezena pode ser 0. O 101 é palíndromo. A dezena, inclusive, pode ser igual à unidade e à centena. 111 é palíndromo. 121 também é palíndromo. 131 também é palíndromo. 141 também é palíndromo. 151, 161, 171, 181 e, para fechar, 191. Esse é o último palíndromo de 3 algarismos menor que 200. Beleza? Letra B. Isso aqui era a letra A, era para escrever o conjunto B. Letra B. Quantos são os elementos de B? Qual é o número de elementos do conjunto B? Posso contar aqui, né? Percebendo que a dezena vai de 0 a 9, passando por todas as dezenas, são 10 elementos aqui. Beleza? E aí na letra A pergunta é quantos são os elementos... Desculpa, letra A não, né? Letra C. Na letra C, a pergunta é quantos são os elementos do conjunto A. Aí sim. Veja, no conjunto A, além desses elementos que já tem no B, eu vou poder variar então a centena e a unidade. Então a centena e a unidade podem ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 9. Então eu tenho 9 opções para centena e unidade, né? Do 1 ao 9, ela não pode ser 0. Para cada uma dessas, eu vou ter 10 palíndromos. Né? Se eu escolher a centena 7, 707, 717, 727 até 797. Então eu tenho 9 opções para centena, vezes 10 palíndromos em cada. Isso vai me dar 90 números palíndromos de 3 algarismos. Beleza? Vamos lá. O último exercício, então, desse tópico, agora envolvendo intervalos. Dados os intervalos A, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3. B,
x pertence aos reais tal que x está entre menos 2 e 1, inclusive o menos 2. E x pertence aos reais tal que x é maior ou igual a zero. Determine. Então tem 4 operações aqui. A união com B, B interseção com C, C menos A e B interseção com C, interseção com A. Ok? Então vamos lá. Como que eu faço operações entre intervalos? Eu mostrei isso já lá no vídeo, né, no conteúdo. Vou falar aqui de novo. Toda vez que você tiver intervalos para fazer operações entre eles, você precisa da representação gráfica. Ou seja, você tem que desenhar o intervalo como uma retinha. Então, para fazer A união com B, eu vou desenhar a reta do intervalo A, uma reta para o intervalo B e uma reta para a união com B. Eu não preciso obedecer os conceitos de escala nos tamanhos dos intervalos, mas eu sou obrigado a obedecer o conceito de sequência. Então, quando eu olho para o intervalo A e digo que ele é x menor ou igual a 3, vou fazer aqui, depois eu apago. Se eu marcar o 3 aqui, ó, então menor ou igual a 3 vai estar aqui. Legal. Aí, quando eu for marcar o intervalo B, eu vejo que x está entre menos 2 e 1. Eu não posso, de jeito nenhum, querer marcar o menos 2 aqui e o 1 aqui. Não faz sentido. Menos 2 e 1 tem que vir antes do 3. Então essas retas, apesar de não seguir o conceito de escala, elas têm que seguir o conceito de posicionamento. Se 3 é maior que menos 2 e maior que 1, ele tem que estar mais à direita. Então, no caso, o 3 vai estar aqui. Ó. Menor ou igual, menor é do lado esquerdo, ou igual é bolinha fechada. E o B vai do menos 2 a 1. Menos 2 é o mais à esquerda que tem, e o 1 antes do 3 ainda. Essa distância daqui e essa distância daqui não precisa estar em escala. Tá? Entre menos 2 e 1 é esse pedaço, inclusive o menos 2, então pinta a bolinha do menos 2. E aí eu quero fazer a operação de união. E união eu pego tudo aquilo que tem num ou no outro, eu junto tudo. E eu noto que o intervalo B ele está contido em A. Eu posso perceber aqui, né, que B está contido em A. Isso quer dizer que na união ele não acrescenta nada de novo em A. Então, quando B está contido em A união A com B é o próprio A. Isso aqui já está lá dentro. Então, no meu intervalo aqui, ó, eu vou rebater aqui o 3, porque eu tenho que obedecer a sequência, então 3 bem embaixo do 3 mesmo. Bolinha fechada, porque ele pertence ao A, então ele pertence à união. E tudo isso que tem antes dele, porque pertence ao A, pertence à união. Inclusive tem um pedaço aqui no meio que pertence ao B também. Como ele começou o meu enunciado com a representação por compreensão, eu não posso terminar deixando só uma retinha. Eu tenho que escrever isso. Então eu vou escrever A união com B igual a x pertencente aos reais. Toda representação por compreensão começa assim, tá? De intervalos reais. Tal que x é menor ou igual a 3. Beleza? Vamos lá, vamos fazer a segunda. Deixa eu ir mudando de cor aqui para não ficar sempre a mesma cor. B interseção com C. B interseção com C, eu vou fazer duas retas. Uma reta para o B, uma reta para o C e uma terceira reta para a interseção entre eles. A reta do B a gente já fez antes ali, então ela já é conhecida da gente, né? A reta do C é maior ou igual a zero. Nota que o zero está entre o menos 2 e o 1. Então eu vou colocar aqui ó, o menos 2 aqui, bolinha fechada, até o 1 aqui, bolinha aberta. Só copiei, né? Copiei o que eu já tinha de intervalo aqui.
E o zero tem que estar entre os dois, então o zero vai estar aqui no meio. O intervalo C é maior, então é para a direita do zero, ou igual, então inclui o zero. Bolinha fechada. E agora eu vou fazer a interseção. O que é a interseção? Interseção é aquilo que os dois conjuntos têm em comum. O que eles têm em comum? Veja que esse pedaço aqui entre o menos 2 e o zero não tem no conjunto C. Então, eles não têm em comum. Antes do menos 2 nem tem no B. Depois do 1 também não tem no B, então também não vai ter em comum. O pedaço que eles têm em comum é esse pedacinho aqui, entre o 0 e o 1. Então, esse pedaço eu vou marcar aqui na minha interseção. Esse pedacinho está presente nos dois intervalos. Porém, eu preciso saber se as bolinhas são fechadas ou abertas. Se o intervalo é fechado ou aberto. E para isso eu vou analisar. O elemento 0 pertence ao conjunto B? Sim, ele está aqui no meio dessa retinha aqui. E o elemento 0 pertence ao conjunto C? Sim, porque era maior ou igual, bolinha fechada. Se ele pertence aos dois, ele pertence à interseção. A mesma pergunta para o elemento 1. Ele pertence ao conjunto B? Não. Opa, se ele não pertence ao conjunto B, ele não pertence à interseção. Inclusive, quando você faz na mão, você pode fazer isso aqui assim, ó, pegar uma borrachinha, né? E apagar aqui no meio para deixar essa bolinha bem abertinha mesmo, tá? Fica bem bonitinho assim, para ter uma noção que a bolinha está bem aberta mesmo. Não tem chance do elemento estar ali, tá? Então, assim. E aí você escreve o intervalo. B interseção com C é x pertencente aos reais, tal que x está entre 0 e 1, inclusive o 0. Gente, esse tipo de leitura é muito importante. Saber falar esse intervalo é muito importante. Tá bom? Seguindo, vou agora fazer... Deixa eu até mudar a cor aqui para a gente pegar uma outra cor. Aqui em cima acho que tem mais cores. Aqui, vou pegar esse verde aqui, mais escurão. Vamos agora então fazer o C menos A. Se eu vou fazer C menos A, eu preciso novamente de 3 retinhas. Uma retinha para o C, uma retinha para o A e uma retinha para a diferença. C menos A. Quando você for fazer diferença, o recomendável é que a reta de cima seja o primeiro elemento, a reta de baixo o segundo elemento, o segundo conjunto, para evitar confusão. Tá? Na interseção e na união é mais tranquilo, porque elas são comutativas, né? Você pode mudar a ordem ali. Na subtração, não. Na diferença, não. Quem que é o intervalo C? Maior ou igual a 0. E o A? Menor ou igual a 3. Opa, 0 vem antes do 3. Então eu vou colocar aqui. Bolinha fechada no 0, mais a esquerda aqui. Bolinha fechada no 3, mais a direita. Menor ou igual. Aqui está. E agora eu vou ver o C menos A. Esse tipo de operação de diferença, eu tenho que buscar elementos que pertençam a C e não pertençam a A. Qual é a parte do intervalo C que não está no A? Se eu pegar essa primeira parte aqui, ó, ela está inteirinha aqui no A. Começa a aparecer parte do C que não está no A depois do 3. Então eu vou marcar esse elemento 3 lá na minha retinha. Por enquanto, sempre com uma bolinha aberta. Depois do 3 aqui, eu tenho certeza. Está no C, não está no A. Então vem para a diferença. Mas e o 3? Bolinha aberta ou bolinha fechada? Bom, o 3 está no C. Isso é indiscutível. Mas o 3 também pertence ao A, porque ele está com bolinha fechada. Ora, se ele pertence ao A, ele tem que ser eliminado na subtração, na diferença. Então a bolinha do 3 termina aberta. Então, C menos A é x pertencendo
aos reais, tal que x é maior que 3. Ok? Bom, para finalizar, aqui tem duas operações. B interseção com C, interseção com A. Toda vez que tiver duas operações, B interseção com C, dentro do parênteses, interseção com A. Você vai fazer aquilo que está dentro do parênteses primeiro e aquilo vai servir depois para você fazer a segunda operação. Então, o certo seria eu fazer aqui, ó, B interseção com C. Faz a retinha do B, né? Faz a retinha do C, faz a retinha da interseção. Acontece que a gente já fez essa operação, né? Foi a operação que a gente fez em azul ali, né? É a segunda. Então eu só vou repetir aqui, né? A do B ia do menos 2 até o 1, com bolinha aberta no 1. A do C ia do 0 ao infinito, com bolinha fechada no 0. A interseção, então, ficou do 0 ao 1, bolinha fechada no 0, aberta no 1. Tá aqui, ó. Né? O que eu tenho que fazer agora? Outras 3 retas. Uma reta você vai fazer para o B interseção com C, que é o resultado que você teve da operação. Então você vai repetir essa reta aqui. Então não podia usar a mesma? Melhor não, para evitar confusão. Tá bom? Vai colocar mais uma reta agora para o intervalo A, e aí sim, uma última reta para fazer B interseção com C, interseção com A. Beleza. Esse daqui vai do 0 a 1, e o A ele é menor ou igual a 3. Então eu vou colocar aqui o A com o 3 mais à direita, é o meu maior limitante de intervalo aqui. E o B interseção com C está aqui, 0 fechado até o 1 aberto. Interseção é o que eles têm em comum. Mas pera lá, B interseção com C está contido no intervalo A. Conclusão, a interseção deles, né, se você tem um conjunto que está inteirinho dentro do outro, a interseção deles vai ser justamente esse conjunto que está inteirinho lá dentro, porque ele é comum aos dois. Então eu tenho aqui como interseção esse pedacinho aqui que vai do 0, bolinha fechada, até o 1, bolinha aberta. Podemos escrever então que B interseção com C, tá legal hoje a mesinha. B interseção com C, interseção com A, é x pertencente aos reais, tal que x está entre 0 e 1, inclusive o 0. Beleza? Fechamos por aqui. Assista aí e se prepare para a próxima aula 5.